Peãozada, pauta quente na obra, biólogo Henrique treta com Oliver Noronha, né? Vocês estão vendo aí, biólogo Henrique já fez vídeo, Oliver Noronha já fez também, e aí o pessoal tá pedindo pra gente comentar, porque a gente conhece o biólogo Henrique, eu conheço o Oliver Noronha também, já faz muito tempo que eu vi ele produzir vídeo, né? É um cara que produz, para, e o biólogo Henrique eu conheci por conta da treta com a Carol Capel, que vocês já sabem, a gente entrou de gaiato nessa treta e tomamos também. Qual que é a parada, Murilo? O Oliver Noronha, ele acusa o Henrique de ser esquerdista, né? Ele fez esse vídeo aqui, o biólogo Henrique é denunciado via Lei Maria da Penha. Aí ele utiliza essa pauta que aconteceu, né? O biólogo Henrique foi denunciado Lei Maria da Penha. E aí o Oliver, ele trouxe alguns tweets antigos aqui do biólogo para afirmar que, ó, ele é esquerdista e meio que mais ou menos assim, ó, ele é esquerdista e meio que, vou colocar entre aspas aqui, meio que bem feito dele estar sofrendo com isso, porque era umas paradas que ele mesmo defendia e coisa e tal, né? Então ele fala mais ou menos nesse sentido que vai o vídeo do Oliver. Depois vocês podem assistir o vídeo do Oliver, porque senão a gente não vai reagir tudo aqui, Murilo, senão esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora, tá? Mas ele aqui só pra vocês entenderem um pouquinho. Encontros da cúpula comunista do Brasil. Ele é um cara, eu não vou dizer aqui extrema esquerda, porque as pessoas estão banalizando muito o termo extremo, ele não pega em armas para ameaçar ninguém, mas ideologicamente ele é um cara totalmente mergulhado na ideologia comunista. Então, ó, eu acho assim, cara, vamos lá, eu acho que o nosso público aqui consegue discernir as coisas. O Oliver aqui, obviamente, ele dá uma exagerada, porque você tem que dar uma exagerada pra chamar a atenção, né? Então, se falar com o Henrique mergulhado na ideologia da esquerda, eu acho, cara, aqui, sinceramente, um pouco demais. Um pouco demais. Até porque, assim, eu acompanho o Henrique faz um tempo. Não é uma novidade que o Oliver tá falando sobre o Henrique ser simpatizante da esquerda. A gente já falou isso aqui, inclusive, Murilo, naquele vídeo da treta da Luísa Mel, biólogo Henrique, Richard, a gente chegou a comentar sobre isso. Então, o Oliver não tá trazendo nenhuma revelação aqui, certo? Aí, só que ele, como ele pegou esses tweets antigos, o Oliver aqui, ele jogou já aquela pecha, tipo o Chiquini fez com o Sestaro, lulista, chamou o Sestaro de lulista e o Sestaro sentiu, né? O Oliver, ele foi mais ou menos por esse caminho. Ele jogou ali a pecha, jogou o rótulo e aí o Henrique meio que sentiu. E aí vai desdobrar nas outras coisas que a gente já vai ver aqui. Então, pra mim, o grande erro do Henrique aqui foi ter entrado na pilha do Oliver, entendeu? Foi ter entrado, devia ter deixado quieto isso daqui, que o vídeo do Oliver ia bater 15 mil visualizações e ia morrer. Só que daí vai acontecer aqui, a gente vai contar as outras coisas que aconteceram, e aí foi aumentando essa bola de neve aí, né? O Henrique, ele, por exemplo, eu já vi ele hoje apoiando o Renan Santos. O Renan Santos não é de esquerda, cara. Por mais que, vai ter meia dúzia de gato pingado aqui que vai falar que o Renan Santos é de esquerda. Então, assim, se o Renan Santos é de esquerda, por exemplo, o Bolsonaro... Quem que é direita pra você? O Bolsonaro é direita? É só o Bolsonaro é direita. E o Bolsonaro é direita mesmo? Porque a gente tem vídeo aqui do Bolsonaro, por exemplo, falando que é do Centrão. Aqui, ó. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Então, assim, sabe, eu acho que é isso que tem que separar. O que é direita pra você? Quem representa a direita pra você? Porque eu não gosto de rótulo por conta disso. Porque se a gente jogar o rótulo no Bolsonaro ser direita, eu não acho que o Bolsonaro é de esquerda, obviamente. Mas falar que ele é de direita e ele é o nome da direita também eu acho meio exagero, até porque o próprio Bolsonaro já falou que era do Centrão, né? E a gente viu, depois que ele entrou na política, assim, a gente viu que ele ficou meio refém ali do próprio Centrão mesmo e do sistema. E a gente não vai entrar nessa pauta aqui, porque daqui a pouco não é esquerdista também. Porque assim, eu sempre vou pro lado das ideias, né? Eu não gosto de rótulo por conta disso. Porque assim, eu sou um cara, por exemplo, que defende liberdade individual. Eu acho que tem que ter menos Estado possível na sua vida. Menos Estado. Isso é ser de esquerda? Não é, porque a esquerda é o contrário. É um Estado inchado, é um Estado controlando mais a vida das pessoas, é um Estado tomando conta mais das pessoas. Eu sou totalmente contrário a isso. Agora, se for pegar algumas outras pautas, talvez podem me chamar de esquerdista. Eu sou a favor, por exemplo, de um assistencialismo, mas não da maneira que é feito hoje. Inclusive, tem nomes da direita, assim, que também são a favor ali de uma renda básica universal para a pessoa sair do zero ali, mas
com uma certa programação para a pessoa também se virar com as próprias pernas e não ficar, não como é hoje, dependente de um auxílio para sempre, né? Então, assim, será que nessa pauta eu sou de esquerda? Outra coisa, como eu sou mais a favor da liberdade individual, eu não sou contra, por exemplo, você fumar sua maconha. Não sou contra. Eu quero que você se foda. Se você quer beber cachaça, se você quer fumar maconha, se você quer jogar aposta, se você quer ter uma arma, eu sou totalmente... Não sou eu que quero proibir você de fazer essas coisas. Aí, será que eu sou? Se eu sou a favor de arma, por causa da liberdade individual, eu sou de direita, então. Agora, se eu sou a favor de você fumar sua maconha, plantar sua maconha na sua casa e fumar, aí eu sou de esquerda? Então, assim, por isso que eu não gosto de rótulos, tá? Desses rótulos muito... Parece que você tem que estar dentro de uma caixinha, né? O biólogo hoje, como eu falei, hoje, não sei se antes ele era um esquerdistão louco, MST, camiseta, boné do Lula, eu não sei se ele era isso. Mas hoje o que a gente vê são posicionamentos, pelo que eu vejo ali, mais até tanto ali à direita, um pouquinho, mas de novo, eu não gosto de rótulo, porque a gente pode acabar confundindo as coisas. Ele apoiar o Renan, o Renan é de esquerda e tal. Cara, não acho que o Renan seja de esquerda, mas ele também não é um bolsonarista, né? Então, assim, hoje pra você, se pra você é só Lula, esquerda, Bolsonaro, direita, se você só pensa assim, binário, né? Ou é um, é outro, é 8 ou 80, então esse vídeo aqui com certeza não é pra você não vai conseguir entender o que a gente quer passar aqui, certo? Então, assim, beleza, Murilo, essa aqui foi a parada do biólogo ser de esquerda ou de direita. De novo, ele é candidato, se ele ganhar, aí a gente vai ver o que ele vai defender lá na Câmara, o que ele vai votar, e aí a gente consegue até ter uma ideia melhor dos posicionamentos dele. Passado isso, Murilo, de novo, quero que se foda essa questão dele foi de esquerda, é de direita, apoia a Renan, isso daí eu tô cagando pra isso. Agora vamos pro que interessa, Murilo, o strike que o biólogo teria aplicado no Oliver. Aí sim, nessa questão, eu sou totalmente contra o que o biólogo fez, tá? E vocês já vão ver, não foi strike, foi violação por direito de imagem, direito de privacidade, né? O que eu acho também errado. É o que a Carol tá fazendo com um vídeo nosso, Murilo, tá fazendo com um vídeo do Gabriel Pacheco, que é o advogado, com o biólogo Henrique, inclusive, que é você conseguir avisar o YouTube, tem alguma coisa aqui que esse cara falou nesse vídeo que é uma violação de privacidade, então derruba o vídeo pra mim. Nem sempre o YouTube derruba, mas vez ou outra o YouTube derruba. E quando o YouTube derruba por conta de violação de privacidade, Murilo, é até pior, entre aspas, do que o strike, porque você não consegue voltar o vídeo, você não consegue ver quem fez isso com você, e é só, pra você recuperar o vídeo, é só você processando no YouTube, mano. Só assim, porque não, sabe, violação de privacidade, como é uma violação de privacidade, o YouTube ele não identifica pra você quem que fez isso, né? Então, mas é óbvio, né? Fica um pouco evidente, Murilo, quem faz, por exemplo, quando dos 10 vídeos que tentaram derrubar do Gabriel Pacheco, os 10 são falando da treta Carol, de Henrique e de Marcelo. Então, assim, quem será que é? Quem será que fez isso, né? Eu não fui. O biólogo Henrique também não foi, né? Então, assim, aí o Oliver fez outro vídeo falando que, meu canal foi ameaçado, e aí ele tinha até colocado aqui na thumb, né? Strike e tal, quer ver, Que foi esse vídeo aqui. Me deu strike, um ponto de interrogação. De novo, o Oliver, óbvio que ele dá essa forçada, porque isso vai chamar mais atenção, né? E aí ele trouxe aqui, YouTube dizendo que eu fui denunciado com uma ameaça de derrubada no meu vídeo, caso eu não revisse o conteúdo que eu publiquei a respeito do biólogo Henrique, que foi o último vídeo que eu publiquei. Vejam só o que diz o e-mail. Olá, Oliver. Informamos que recebemos... Aqui foi uma violação de direito de privacidade que ele recebeu. O vídeo não caiu. A princípio, eu não acho nem que ia cair. Porém, o Henrique, Murilo. E assim, não tinha nem como o Oliver saber que foi o Henrique. Como eu disse, não dá pra... Violação de privacidade não dá pra saber. Mas aí o Henrique veio aqui, Murilo, e falou que foi ele mesmo que deu. E ele deu a justificativa dele aqui, Não dou destaque a ninguém. Pode ter certeza disso. Por mais que seja contundente o que a pessoa está falando, claro, não sei que, eu tô ofendendo a minha honra, ofendendo a honra da minha família, e é uma outra história. Mas não chega a esse ponto. Não dou destaque a ninguém. Aí um camaradinha chamado Oliver, acho que é Oliver ou Oliveira Rocha, sei lá, ele fez um vídeo falando da Carol Capel, dizendo que eu provei do próprio veneno, que era bem feito, sabe? Que eu fui atacado pela Carol, e que eu era esquerdista, e por isso eu merecia. Cara, eu nem sou mais de esquerda. Já rompi com a esquerda por conta de pauta identitária. Nem sou mais de esquerda e tal. Então, assim, aqui ele mostra que era de esquerda. Mas ele continua sendo, Marcelo. Ele tá mentindo. Cara, aí
vai de você, entendeu? Essa é a sua opinião. Como eu disse aqui, eu hoje, olhando o biólogo Henrique e as coisas que ele fala, não vejo ele como um cara de esquerda, esquerdistão, lulista, loucão. E o Oliver bateu, jogou esse espantalho pra bater, porque, mano, se eu jogo o espantalho e ponho a pecha no Henrique de esquerda, é muito mais fácil eu bater no Henrique. É muito mais fácil, você entendeu? E o Oliver, ele não é bobo. Ele não é bobo também, não é inocente, né? E aí, o problema foi o Henrique ter caído da pilha. Esse foi o problema, entendeu? Todo mundo sabe disso, mas o cara fez questão de ir lá. Ah lá, bem feito! Pá! Como se uma coisa, se mau caratinho... Enfim, mas o cara foi e fez um escarcéu. Eu falei, beleza, cara. Eu vou dar uma privacidade nele aqui pra ele ver como a Carol tá agindo. Mandei. Olha que não demorou um pouquinho, já ele veio chorando na internet. Meu canal vai cair, vou tomar um strike, meu canal vai cair. Não. Então, assim, ó, aqui o biólogo, ele assume, então, que foi ele que deu a violação de privacidade lá no Oliver. Depois ele fala que ele retirou, viu? Não, cara, se não tomou strike, eu não dou strike, velho. Mas eu botei pra você ver o que é uma privacidade que ela tá dando. E eu já tirei lá, cara. Eu já tirei. Fiz isso só pra você ver. Fiz isso pra você ver como é que é. Aí agora eu quero ver de você. O que você acha disso? Porque na hora lá, tu ficou me zoando. Enfim, aqui, Murilo, nessa questão aqui, dele ter dado a privacidade, por mais que ele tenha tirado depois, eu não concordo. Não concordo com o Henrique, inclusive falei isso pra ele, tá? Eu falei isso pra ele, falei, mano, eu acho que aqui, bobeira. Bobeira porque a gente tá passando por isso, você entendeu? A gente sabe como que é. E o Oliver, por mais que eu acho que o Oliver deu uma de chiquine ali, jogando esse rótulo, sabe? Fazendo o Henrique ali, pilhando o Henrique mesmo, ali, dando uma forçada nessa parada esquerdista, eu não acho que você tenha que fazer nada na questão de tentar derrubar vídeo, strike principalmente, né? Strike o Henrique falou que, enfim, não foi strike também. Eu acho que se o Oliver tivesse se passado em algum ponto em específico, atingido a honra do Henrique, imputado algum crime no Henrique, aí é processo, acabou. Processo. Aí o juiz vai decidir lá se está certo ou se não. Agora, violação de privacidade, strike, eu sou totalmente contra. E aí eu falei, pô, isso daqui, a partir do momento que o Henrique fez isso, o Oliver vai fazer outro vídeo. E aí pessoas vão comentar sobre isso. E aí esse negócio vai aumentar. Então, olha o efeito Streisand de novo na prática aí. Por isso que eu não acho que vale a pena. De novo, se o Henrique tivesse deixado quieto o vídeo, tinha morrido o vídeo do Oliver ali, Murilo, com 15 mil visualizações e acabou, entendeu? E aí, Murilo, óbvio, depois que o Henrique vem e faz esse vídeo falando, né, que foi ele que deu a privacidade, depois ele tirou, o Oliver vai fazer outro vídeo. E fez. Olha lá, ó. Acabou. O biólogo Henrique confessou. Fim de editar, a mensagem vai ser resumida apenas para acabar logo com isso. Olha, em primeiro lugar, ele usou um recurso do YouTube de forma fraudulenta para tentar me intimidar e tentar fazer eu remover um vídeo do canal. E vocês vão entender por quê. Sinceramente, eu não quero nem colocar mais fotos desse cara aqui. Eu nunca lidei com uma pessoa tão esquisita quanto esse cara, pra ser bem então, sincero. assim, aqui o Oliver volta a bater no Henrique, com tudo que ele já falou, de esquerda e não sei o quê, e aí fala que agora nessa questão ali dele tentar derrubar o vídeo dele, né? E aí, de novo, deu mais munição pro Oliver. Você consegue entender como aqui o Henrique, pra mim, eu acho que ele foi, sim, um pouco emocionado, entendeu? Não deveria ter caído na pilha, né? Foi o que eu falei pro Henrique, falei, puta, mano, isso aqui vai acabar rendendo por conta de você ter feito isso. E o Nobuk também, ele me conversou comigo aqui e falou que também conversou com o Henrique. E aí, eu não sei se a gente ter conversado com o Henrique influenciou ele ter retirado lá a violação de privacidade ou não também, ele já ia retirar mesmo, eu não sei também, esse não é o mérito. Mas nessa questão aqui, eu não concordo com o que o biólogo fez e tá tudo certo também, né, cara? Eu acho que ele viu ali realmente e aí ele retirou, né? Aí, Murilo, beleza, o Oliver fez mais um vídeo, né, falando, ó, o Henrique confessou, não sei das quantas, e o Henrique fez mais um vídeo aqui. Olha como é que tá rendendo esse assunto, sendo que poderia ter parado naquele primeiro vídeo do Oliver, né? E aí esse daqui, a princípio, eu nem assisti, tá? Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Fala de política aqui no YouTube, cara, mas eu tenho que fazer esse vídeo por conta dessa thumbnail do Oliver, dizendo, ou pelo menos insinuando, que tinha tomado um strike meu. E ele não tomou strike meu. E muita gente veio perguntar, pô, cara, sacanagem. Aqui como eu falei, o Oliver, ele foi ligeiro aqui no jogo do YouTube, né? Me deu strike. O Oliver sabe que não foi strike isso daqui, mas tanto que ele botou um ponto de interrogação aqui, mas ele sabe que isso aqui vai chamar muito mais atenção do que ele colocar ali, o Henrique me deu uma violação de privacidade, entendeu? Até porque a galera normalmente chama mais atenção strike e tal, aí óbvio que ele não afirmou aqui, botou um ponto de interrogação, mas isso daí foi malandragem do Oliver, né? Mas, de novo, cara,
cara. O Oliver tá jogando o game do YouTube, você entendeu? Porque por conta daquele que o Henrique fez, que deu ali a violação. É foda, cara. É foda. Poderia ter morrido esse assunto no primeiro vídeo, né? Tu tá fazendo a mesma coisa que o Carol fez? Não dei strike, velho. Eu não dou strike. E ficou induzido de que eu daria strike. O Oliver, ele pegou uns Twitter antigo, meu, da época que eu ainda tava na esquerda, e totalmente descontextualizado, montou da maneira que ele queria. Pra quê? Pra dizer lá, bem feito. O que você se ferrou com a Carol Capel? Bem feito pra você. Você ajudou a alimentar o monstro. Pois é, né, cara? No Twitter eu dizia, olha, se a mulher tá falando, cale-se. Mas lembre-se, ali foi o momento de uma entrevista onde uma mulher tinha sido abusada e o entrevistador não deixava ela falar. E eu apenas disse, cara, deixa a mulher falar. Você pegou isso tudo, botou fora de contexto e montou os tweets da maneira que você quisesse. Aí eu te pergunto, Oliver, você lembra que o Bolsonaro apoiou o Lula? Pois é, eu já fui de esquerda, beleza. Saí de lá por conta de pauta identitária. Tava lá pra defender o trabalhador. Mas você diria pro Bolsonaro, bem feito, você está na prisão agora porque você apoiou o Lula? Vamos ver isso aqui, ó. Aliás, fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Candidatos. Que todo o discurso seu E aí, no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado, eu era presidente. Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu, que não tinha precedente. E aí, Oliver? Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno Lula. E aí, escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Então, pelo fato de um dia o Bolsonaro ter tanto apoiado quanto votado no Lula, então agora ele merece estar... A parada do Lula, eu acho assim, mano, o problema não é nem você ter um dia votado no Lula ou apoiado o Lula, porque em 2002, Murilo, era Lula e, sei lá, Fernando Henrique, era depois Lula e em 2002 o Lula era, ainda mais com... Não era a era da informação, a gente não tinha tanta informação tão clara igual é hoje, e o Lula, ele era visto como um cara que ia salvar o Brasil, ia defender o pobre, ia ajudar o pobre, eu lembro disso aí, cara. E aí se você não era a favor do Lula, meio que você tinha uma pecha de que você não era a favor do pobre, tá ligado? Ele conseguiu impregnar isso na cabeça das pessoas. Então, eu não culpo nem por conta disso. Agora sim, o cara hoje, sabendo tudo que o Lula já fez, o PT já fez, essa desgraça que tá o país aí, por conta dessa bosta desse governo, se o cara ainda hoje é um lulista, é um petista, aí, mano, aí não tem mais como defender. Não tem como falar nada, velho. Um cara lá em 2002, um pouco acesso à informação, pouca internet, pouco, sabe? Você até entende. Agora, hoje, 2026, você ser lulista, petista, aí é foda. Aí é foda, mano. Não tem como passar pano pra você, não tem como defender você, sabe? Não tem, cara. Sei lá, não sei que seja aquele cara lá do sertão, ou aquele cara lá do interior, que ele não tem nem internet, Murilo. Esse cara talvez dá até pra dar uma passada de pano, mas, porra, velho, você tá me assistindo aqui no YouTube é porque você tem acesso à internet. Se você ainda apoia o Lula, apoia o PT, depois de tudo, que você consegue buscar aqui e pesquisar na internet simples assim, aí é foda, não tem como te defender, né? Ele merece estar preso. Bem feito ele estar preso. Porque comigo tu foi ideia bem contundente. Tu merece se ferrar mesmo. Tu ajudou a criar o bosta. Cara, eu não ajudei a criar nada, velho. E você tirou meu Twitter totalmente fora de contexto, então, cara. O problema que eu acho, mano, que nem desses caras assim, é que, tipo o Oliver, por exemplo, eu acho, cara, que o problema é, Murilo, que esses caras, em muitas questões, os caras se assemelham ao petismo fanatizado. Por quê? Chega o Bolsonaro, ele fez umas bosta também, velho. Ele fez um pá de merda também. E esses caras, eles não conseguem também criticar o Bolsonaro, criticar o bolsonarismo. Não consegue, porque muitas coisas ali no público até que assiste é bolsonarista. E aí, se você falou um A do mito, você vai perder público, você vai perder inscrito, vai perder visualização, vai perder... E eu acho assim, quando o cara, ele só fecha o olho também, parece o petista que fecha o olho pras merda do Lula. O bolsonarista que fecha o olho pras merda do Bolsonaro. Você tá entendendo, cara? Então, assim, fica um pouco até confuso. Então, por que não bater em todo mundo? É político, cara. É político. A gente tem que parar com essa mania de achar que o político é o herói, que o político vai te salvar, de que você tem que dar satisfação pro político. E não, cara, o político tá lá pra tomar porrada, velho. Ele tá lá pra tomar porrada independente se é Bolsonaro, se é Lula, se é Renan, se é Caiado, se é Cury, Pablo Marçal, o diabo que seja, ele tá lá pra tomar porrada e ser cobrado, mano. É nisso que eu acredito que o povo tinha que dar uma acordada, porque aí sim vai funcionar. Porque enquanto o político tiver fã-clube, mano, Brasil não vai andar, velho. Se seja Lula na presidência, seja Bolsonaro na presidência, seja o diabo A4 na presidência, o Brasil não vai andar enquanto político tiver fã-clube. Política for time de futebol. Não vai, mano. Não vai. Simples assim, tá ligado?
Então, assim, você pega, por exemplo, alguns criadores que batem ali na esquerda com razão, mas fecham totalmente o olho pra um pá de bosta que Bolsonaro fez. Um pá de merda esquisita ali com Flávio Bolsonaro. Então, assim, pra mim, cara, só meio que muda um pouquinho o lado ali, mas o modus operandi é muito parecido com o modus operandi do petista fanatizado. Então, eu acho que é isso que tem que ficar um pouco claro aqui. De novo, cara, essa na questão política do Henrique, entendeu? Até se o Henrique entrar lá pra Câmara também, ele tem que ser cobrado também, ponto final. Agora, na questão da violação de privacidade que ele deu, eu não passo pano pro Henrique nisso. Não passo pano. Isso aqui tá errado. Eu falei pro Henrique, isso aqui tá errado. Não acho bacana. Se ele falou alguma coisa, alguma bobeira, é processo. Se ele se passou, xingou, feriu sua honra, imputou crime, processo. Agora, violação de privacidade e strike, pra mim eu não concordo. Não concordo. A não ser que, de fato, Murilo, o cara, ele foi lá, começou a imputar um crime pesado no Henrique. Sei lá, e o cara foi... Vou dar um exemplo aqui hipotético, tá, Peãozado? Não tem nada a ver isso com isso que o Oliver fez, tá? Tem nada a ver. Mas sei lá, veio um criador de conteúdo, um outro youtuber, e começou a chamar o Henrique de sei lá, começou a imputar crime pesado nele, de pedo, de nazi, de não sei. Você tá entendendo? Nesse nível, sendo que não tem nada disso, aí eu sou a favor de derrubar de uma vez. Processa e derruba. Porque o cara passou de todos os limites possíveis, entendeu? Agora, nessa questão do Oliver, não. O Oliver, ele puxou ali um espantalho pra bater? Puxou. Ele foi tendencioso ali? Foi, cara. Mas não é motivo pra tentar derrubar o vídeo do cara. Não é. Você entendeu? Então, nessa questão aí, eu não concordo. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Não tem mais muito o que falar, não. 25 minutos de vídeo, de gravação, agora que eu apareci. Marcelo não deu espaço pra eu falar aqui. Ah, não é que eu não dou espaço pra você falar. Você pode entrar no meio e falar. A questão é que você sabe que, normalmente, a gente pensa muito parecido e, normalmente, as pautas mais espinhosas, assim, você também se segura um pouquinho, mano. Segura um pouquinho. Não, é que esse vídeo aí foi você que separou. E quando você separa um vídeo desse jeito, você meio que já tem um roteiro na sua cabeça e você só sai falando, tá ligado? Fala. E não tem nem como interromper, porque se eu interrompo, eu vou repetir o que você falou. Então, fala o que você falou mesmo, porque a gente pensa igual. Aqui eu acho que é o mais racional até o que eu falei aqui, entendeu? Tanto a questão, não passei pano pra um, passei pano pra outro, não... Eu acho que isso daqui é o que eu de fato penso. Se o cara vai distorcer o que eu falei aqui pra falar que eu disse isso, disso, aquilo, cara, então assim, você, sendo sincero, cara, eu não sei nem por que você fica aqui no canal e assiste os vídeos, porque isso é o que eu penso. Isso é o que eu penso. Independente ali se eu conheço o Henrique, se eu conheço o Oliver ou não, tudo que foi falado aqui é exatamente como eu penso, cara. Como eu penso. Então, se você já não gostou de alguma coisa, Marcelo falou do mito, não gostei. Então, cara, pega aqui o botãozinho aqui, se desinscreve do canal, não assiste mais, sabe? Se for criticar, mantenha o respeito aqui nas críticas, tudo bem, também, não é obrigado a concordar comigo. E tem muita gente que não concorda comigo, aqui em várias pautas, mas continua assistindo. Eu vejo comentário direto que, aqui eu não concordo com o Marcelo, por causa disso, por causa daquilo. Mas, mano, tudo bem. É impossível você concordar comigo em 100% das coisas que eu penso. Impossível, não tem como. Agora, se for por conta disso, o Henrique mesmo, eu tenho certeza, eu assisto os vídeos do Henrique, eu tenho certeza que muita coisa que ele apoia que eu não gosto, que eu não apoio. Aí, por causa disso, não. Qualquer um que discordar de um pelo do que eu penso, eu vou xingar esse cara, vou amassar esse cara, não vou mais querer saber. Não, cara, eu acho que você tem que selecionar bem e agora achar alguém que pensa exatamente como você, não tem como, é só você mesmo. Até o Murilo aqui, que é meu irmão, a gente foi criado junto, os nossos pensamentos são muito parecidos, numa coisa ou outra a gente não concorda, e tá tudo bem, né? Eu acho que essa é a beleza da democracia e a beleza dessa liberdade de expressão que a gente tem hoje, é poder falar, um concorda, outro não concorda, e tá tudo certo. Eu acho que é isso, então, fechou? Fechou.